Olá, caros conservadores! Meu nome é Leandro Forte e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do jornal O Conservador no YouTube. Esta é a primeira de uma série de entrevistas com candidatos e pré-candidatos a prefeito e a vereador do município de Manaus no pleito de 2020. No vídeo de hoje, entrevistaremos Romero Reis, pré-candidato à prefeitura de Manaus pelo Partido Novo. Romero nasceu em São Joaquim da Barra, em São Paulo. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras aos 19 anos, é formado em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia e hoje, aos 59 anos de idade, é major da reserva e empresário, dono da empresa RD Engenharia. Assista nosso vídeo até o final e se você gostar, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal clicando no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Leandro, é um prazer estar falando aqui no seu programa, né, como Portal Conservador, né, poder falar um pouco sobre esse tema apaixonante que é a cidade de Manaus, sempre com o objetivo de quais são os problemas, quais são as soluções. Essa tem sido a nossa vivência durante todos esses anos aqui. Nós estamos aqui há praticamente 30 anos, gerando emprego, cuidando dos nossos negócios, cuidando da família e ajudando a cidade a se desenvolver, porque a gente tem certeza que Manaus merece ser inserida entre as 10 melhores cidades para se viver e fazer negócio. Romero, primeiramente a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, né? Família, valores, tá? Queria saber um pouquinho como foi a sua infância em São Joaquim da Barra. Olha, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Nós sabemos que a família é uma célula fundamental da sociedade. E as crianças, né, elas são seres que precisam ser bem cuidados, porque quando acontece da família ter o seu papel perfeito, dentro daquilo que a gente entende, né, o pai, a mãe, um ambiente adequado, essa criança, que é uma semente, quando ela é bem cuidada, ela vai se tornar uma árvore frondosa lá na frente, na idade adulta, e certamente vai dar frutos interessantes e úteis para a sociedade. E assim aconteceu comigo. O meu pai e a minha mãe foram pessoas extremamente amorosas, eu tive um convívio muito bom com eles, né, até os 5 anos de idade, em São Joaquim da Barra, onde eu tive a oportunidade de nascer. E depois, com 5 anos, até os 15 anos, fui para Ribeirão Preto, onde eu vivi na parte da minha adolescência, prestei um concurso em 1976 para a Escola Preparatória de Cadetes, passei e entrei na Escola Preparatória em fevereiro de 1977. Isso foi um motivo de muita satisfação para mim, mudou a minha vida, é um ensino muito bom, uma disciplina altamente interessante e ao final do ano de 1979, na conclusão da Escola Preparatória de Cadetes, que é o equivalente hoje ao ensino médio, eu conquistei a minha vaga na Academia Militar das Agulhas Negras. E como é que foi que você soube de Manaus e como é que você se apaixonou pela cidade? Então, Leandro, quando eu estava no primeiro ano da Academia Militar, precisamente no mês de julho, uma tia-avó minha, que até hoje tem 85 anos, graças a Deus, tem saúde, mora com a minha mãe, ela era chefe de crediário de uma grande magazine lá no interior de São Paulo e ela me convidou para vir passar uma semana em Manaus, comprou um pacote da então CVC, que estava iniciando a vida empresarial, né? Hoje se tornou uma das maiores agências de turismo e viagens do Brasil, e ela me proporcionou um pacote, passamos uma semana aqui, nos hospedamos no antigo Hotel Internacional lá no centro de Manaus e posso te dizer que foi amor à primeira vista. E aí eu fiquei com aquela sensação, se um dia eu puder, eu vou voltar nessa cidade, eu gostaria de morar aqui, interagir aqui, e olha como o destino foi generoso comigo, né? Ao final do Instituto Militar de Engenharia, no ano de 1990, eu pude então escolher vir para Manaus após a conclusão do curso de Fortificação e Construção, que é o equivalente à Engenharia Civil, né? E foi um grande privilégio para mim ter cursado também o Instituto Militar de Engenharia. E no caso aí, qual é a sua denominação religiosa? Olha, eu costumo dizer que eu sou cristão, né? O cristão pode ser católico, pode ser evangélico, né? Pode ser espírita, mas no meu caso eu sou batista, eu frequento a primeira igreja batista de Manaus, né? Mas eu gosto mesmo de dizer que eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, acho que a Bíblia é a nossa regra de fé e de vida, e
todo mundo que puder ter esse contato com a leitura desse livro fantástico, não como um livro de romance ou lendo uma revista, mas lendo cada capítulo. Se você no dia 1º de janeiro ler um capítulo por dia até o final do mês, você vai ter lido a Bíblia toda. Isso vai te servir com muita orientação, vai te passar sabedoria e você tem grande chance de ser uma pessoa bem-sucedida, fruto dos ensinamentos que lá está. A gente sabe que a Bíblia foi escrita por homens, mas sob a inspiração de Deus. Eu acredito plenamente nisso. Já li 2 vezes a Bíblia, meditando. Isso foi muito significativo para a minha vida. Bom, tem algum valor que norteou, que norteia a sua vida até hoje? Olha, tem vários. Mas assim, um que marca muito é o fato de você sempre se colocar como a serviço da comunidade que você vive, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Essas são máximas que a gente tem praticado no nosso dia a dia, né? Nós somos pessoas realmente que fomos muito abençoadas na nossa trajetória de vida, mesmo eu tendo origem num lar muito simples. Meu pai não conseguiu completar a 5ª série do ensino fundamental. A minha mãe conseguiu chegar à 8ª série do ensino fundamental. Mas eles me proporcionaram a condição de poder fazer pós-doutorado, se assim eu tivesse desejado. Eu não fiz por opção, me dediquei à vida empresarial, mas olha só, meu pai, apesar de ter pouca instrução acadêmica, ele sempre teve uma visão de que a educação transformaria a nossa vida. Isso aconteceu. Então eu pude progredir na vida, fruto de boas escolas, todas elas públicas. Eu fui frequentar a escola paga, né, escola privada, quando fui fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Então essa tem sido a nossa trajetória e portanto, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, principalmente por ter nascido num lar cristão, ter sido tratado com todo o amor pelos meus pais, que me encaminharam na vida e a gente pôde prosperar, fruto de trabalho, e isso é muito dignificante para nós, e colocar essa experiência que a gente acumulou ao longo desses anos, né, a serviço da cidade, isso tem norteado nossos passos no presente momento. Bom, existe alguma coisa que você se arrepende de ter feito? Eu não gosto de me arrepender do que fiz, sabe? Mas se eu voltasse atrás na vida, se isso fosse possível, né, eu teria ido para a arma de engenharia. Eu, na verdade, quando eu estava na AMAN, né, no primeiro ano, tive que escolher a arma. E eu escolhi a arma de artilharia. Fui muito feliz, me realizei, mas eu nunca imaginei que anos depois eu viesse fazer o Instituto Militar de Engenharia. E eu me apaixonei por essa atividade. E aí, se voltasse atrás, eu teria feito a AMAN, como fiz, mas na arma de engenharia, porque depois eu iria para o IME, né? E isso teria contribuído ainda mais para a minha bagagem acadêmica e profissional. E existe alguma coisa que você se arrepende de não ter feito? Tem. Eu sou corintiano. Quando o Corinthians foi disputar o primeiro título lá no Japão, eu acabei não indo no jogo. Era um momento, não pelo time, mas porque, como todo brasileiro, eu acho o esporte fantástico. Eu acho que é uma expressão máxima para quem tem algum time. E ter ido lá assistir o jogo teria sido uma emoção bastante grande, principalmente porque o time acabou sendo campeão. Eu costumo dizer que é um dos poucos que realmente é campeão de fato, né? Não é aquela Copa Toyota. E foi muito bacana. Infelizmente eu acabei não indo, mas eu tive um motivo. Naquela semana nasceu a minha primeira neta. Eu estava um pouco preocupado com isso, acabei não indo por essa razão. Que bom. Agora uma pergunta bem capciosa, né? No ambiente familiar, você se considera um pai linha dura por conta do seu histórico militar? Não, eu acho que o fato de você ser militar não quer dizer que você vai praticar todos aqueles conceitos na sua casa, né? Principalmente, eu fui soldado por 23 anos, né? Entrei no exército com 15 anos e saí com quase 40. E as práticas, o soldado, especialmente o oficial, né? E os praças, eles são preparados para uma situação de guerra. E é uma vida dura, é uma vida austera, né? E não cabe você fazer isso em casa. Acho que você tem que separar, né? Eu trato com a esposa, eu trato com as filhas. Eu tenho 4 filhas e um rapaz, né? E a gente procura sempre ter uma relação harmoniosa. É claro que aquela disciplina, as boas práticas, os valores que a gente aprende na caserna,
a gente também acaba colocando isso na vida, na educação dos filhos. E no primeiro momento, geralmente eles não entendem, mas depois, quando eles se tornam pais e mães, eles conseguem entender e dar valor a todo aquele cuidado, né? Porque quem ama, cuida, Leandro, isso que é importante. Né? Não é questão de fazer militarismo, mas é uma questão de passar para os seus filhos, que são seres especiais para a gente, aquilo que você entende que é mais adequado. Por exemplo, eu entendo que quando um professor entra na sala de aula, todos os alunos, independente se está na pré-escola ou se é pós-doutorado, ele deveria ficar de pé. Isso não é militarismo, isso é respeito por um ser que tem um compromisso muito especial, que é a transmissão do saber. Então, são essas ideias que a gente pratica e vive no dia a dia. E como é que foi para você ingressar na Academia da Ovelhas Negras? Então, né, durante o período dos meus 15 até os 18 anos, eu cursei a Escola Preparatória de Cadetes lá em Campinas. É uma escola fantástica. Se todos os estados brasileiros tivessem uma escola como aquela, o nível educacional, o nível de ensino melhoraria muito no Brasil. Porque a gente era interno lá, né, dormia, comia, vivia lá o tempo todo, né, sobre o comando daqueles oficiais que estavam lá. E isso acrescentou muito para nós. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu pude integrar a equipe de atletismo da cidade de Campinas, disputamos Jogos Abertos do Interior como aluno da preparatória. Eu subi num avião aos meus 17 anos pela primeira vez para saltar de paraquedas lá na cidade de Boituva. Então são experiências que marcaram muito a minha vida. Ao final do terceiro ano da escola preparatória, eu prestei concurso para a Unicamp, sem fazer cursinho, e passei. Mas mesmo assim eu decidi ir para a Academia Militar das Agulhas Negras e foi, assim, as melhores recordações da minha vida eu tive naquele período dos meus 15 aos 18 anos lá em Campinas, na escola preparatória. E é verdade que você conheceu o nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro? Sem dúvida. Quando eu estava no 4º ano da Academia Militar, a minha turma era em torno de 350 cadetes. Cerca de 200, 190, se não me falha a memória, passaram nos exames para fazer o curso básico de paraquedista militar na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro. E nós fomos levados de Resende para o Rio, lá na Marechal Hermes. No dia 2 de janeiro de 1983, esse curso começou lá e depois de 2 meses e meio, eu tive o privilégio, nós entramos lá em cerca de 190 cadetes e 25 conseguiram se brevetar paraquedista militar e coube a minha honra de ser o xerife do meu turno. Eu recebi o meu brevet do comandante da Brigada Paraquedista, o general Garrone, à época, isso em fevereiro de 1983, enquanto todos que tinham concluído recebiam os seus brevets das suas madrinhas, né? Isso foi uma honra para mim. E depois eu fui fazer estágios lá na Brigada, né? E conheci lá um tenente que eu nunca imaginei que um dia viesse a ser presidente da República, no meu trato lá do 8º Grupo de Artilharia Paraquedista, no estágio que eu fiz lá, e ele servia lá na unidade. Agora, assim, por que você escolheu o IME e não o ITA, por exemplo? Eu acho que era pela afinidade, né? Para eu poder cursar o ITA, eu teria que ou sair do Exército, ou então concorrer a alguma vaga específica. Teve oficiais como eu que prestaram o concurso depois, e o Exército fez um convênio com a Aeronáutica, né? O ITA está para a Aeronáutica, assim como o IME está para o Exército. Inclusive o IME é a universidade de engenharia, né, mais antiga do Brasil. Esse título que cabe a nós, engenheiro de fortificação e construção, vem da época do Império, e por isso que fica. Mas perante o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, as atribuições do engenheiro civil são as mesmas atribuições de responsabilidade técnica do engenheiro de fortificação e construção, que é o meu caso. E os dois são muito difíceis de passar também, né? Bastante, né? Eu acho que ali são 2 alegrias. Uma quando entra, outra quando sai. Porque lá dentro realmente, desculpa a expressão, mas o pau quebra. Me conta então um pouco como é que foi a sua vinda para o Amazonas e quais os projetos relevantes que você fez dentro do Exército. Pois é, olha como uma coisa interessante. Eu tinha dentro de mim aquela vontade muito grande, né, que despertou isso a primeira vez que eu vim em Manaus, em julho de 1980. E ao final do curso do IME, né, no 5º ano, eu pude escolher, dentre aquelas cidades que abriram, para qual unidade eu deveria ir, né? E eu escolhi vir aqui para a Comissão Regional de Obras e trabalhei 10 anos aqui,
Foi um período assim maravilhoso. Eu cheguei aqui capitão recém-promovido e fui designado para cuidar do Calha Sul, que nada mais é do que a calha do Rio Solimões, porque os engenheiros que lá estavam na Comissão Regional de Obras já eram majores, tenentes-coronéis, coronéis, todos eles cuidavam do Calha Norte, que era um programa do governo federal que tinha mais recursos. E eu fui cuidar do Calha Sul especificamente na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia, em Tabatinga, lá no comando de fronteira dos Solimões, né? E foi uma experiência muito incrível. Nós construímos parte do hospital militar, atuei nos pelotões de fronteira, lá ao norte de Tabatinga, que era Ipiranga e Vila Bittencourt, também conhecido como Japurá, e ao sul de Tabatinga, Estirão do Equador e Palmeira do Javari. Ao sul, fronteira com o Peru, e ao norte de Tabatinga, fronteira com a Colômbia. Foi um período fantástico na minha vida, porque uma coisa é você fazer obra no sul e sudeste, ou em Belém, ou até em Manaus. Na zona urbana. Na zona urbana. Outra coisa é você fazer uma obra de vulto no interior da Amazônia. Isso exige uma programação, exige uma logística, faz você amadurecer muito rápido. E 2 anos depois que eu estava aqui, o Exército resolveu transferir uma brigada de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, para Tefé, aqui no coração do estado do Amazonas. Também no Rio Solimões. E coube a mim ir lá, escolher o local onde esse complexo militar iria se instalar, fiz o levantamento planimétrico da área, voltei para a sede aqui em Manaus e fizemos os projetos de todo aquele complexo militar, uma brigada de infantaria, um batalhão de infantaria, uma base logística, 350 casas. Isso foi um motivo de muita satisfação para mim, eu amadureci muito e depois de ter escolhido o terreno, participado do projeto, eu fui lá executar a obra. Ou seja, isso para mim foi assim marcante, eu me identifiquei muito com o Tefé e me fez eu conhecer no dia a dia o que é viver na Amazônia, especialmente em locais onde a logística é complicada. Você acha que todo brasileiro deveria servir as Forças Armadas? Eu acho que todo brasileiro deveria sim servir as Forças Armadas, mas eu acho também que todo brasileiro deveria, aqueles que fazem a universidade, deveriam ser integrantes do Projeto Rondon. O Projeto Rondon, ele ficou um tempo aí parado e agora voltou novamente. O que é o Projeto Rondon? Ele pega um universitário, geralmente nos últimos anos, das várias atividades, das várias áreas, e traz lá do sul e sudeste, centro-oeste, para conhecer Tefé, para conhecer Tabatinga, nas férias. Olha que coisa perfeita, isso vai promover uma integração. Você pega um gaúcho e traz ele aqui para conhecer a Amazônia, né? Aliás, todo brasileiro deveria passar uma semana, pelo menos, aqui em Manaus, no interior 10 dias aqui pela Amazônia. O Mourão já está chamando aí o Brad Pitt para vir aqui. O Brad Pitt não. Quem é? Tem vários astros aí, o DiCaprio, a Gisele Bündchen, que gosta muito de opinar sobre essas questões da Amazônia, mas nunca vieram aqui. Né? Eles vão perceber que tem incêndio, que tem desmatamento na Amazônia, tem. Mas nós temos um código florestal, que é uma lei, e ela estabelece que aqui na Amazônia 20% das propriedades legalmente constituídas podem ser desmatadas. Então, provavelmente, o que você vê de incêndio, o que você vê de algum desmatamento, está dentro da cota prevista em lei. Agora, se há garimpos ilegais, se há desmatamento ilegal, isso tem que ser combatido. É perfeitamente possível conviver desenvolvimento com preservação ambiental. Agora, todos esses países que condenam o Brasil, eles não têm nada, eles devastaram todo o seu território. Os Estados Unidos foi assim, a França é assim, a Alemanha é assim, mas querem dar pitaca na Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira é brasileira sim, e nós como cidadãos, como pessoas que sempre nos colocamos a serviço do país, vamos continuar mantendo esse lema de que a Amazônia nos pertence e jamais será utilizada por fins internacionais que não o desenvolvimento próprio do nosso povo. Nós não podemos deixar os nossos caboclos, os nossos ribeirinhos morrendo de fome, né, para impedir que seja feito sim um desmatamento para permitir que ele tenha uma agricultura de qualidade e para melhorar o seu nível educacional. Hoje as estradas não são mais só de asfalto e concreto. As estradas hoje são vias digitais. Então, um grande projeto também que nós entendemos para integrar a Amazônia é fazer chegar a internet de qualidade nesses 62 municípios que compõem o estado do Amazonas. Isso vai provocar um desenvolvimento enorme, Leandro. Você imagina lá em São Gabriel da Cachoeira,
um indígena, um caboclo da terra, um natural da terra, assistir uma aula dada em Harvard. Muitas vezes sem saber inglês, porque tem um tradutor. Então essa transferência de conhecimento, mantendo o homem que daquele local, vai despertar nas pessoas uma referência maior, uma referência internacional, a tal ponto de dizer assim, poxa, se eles têm casas bonitas, se ele tem desenvolvimento lá, se ele tem shopping, se ele tem oportunidades de emprego, eu também quero ter aqui. E que ninguém melhor do que o próprio habitante local para promover o desenvolvimento da sua localidade. Isso é uma integração plena e vai fazer com que a gente consiga trazer isso também para a Amazônia com toda a dificuldade logística. Bom, agora vamos falar um pouquinho da sua vida como empreendedor. Como é que foi a sua virada de chave da carreira militar para o empreendedorismo? 5 anos depois que eu estava aqui em Manaus, eu percebi que a nossa terra era muito próspera, né? O Distrito Industrial, na década de 90, ele estava em franca expansão e constantemente, como engenheiro, eu era consultado por empresas, por profissionais liberais com relação a projetos. Eu era calculista de estrutura de concreto e estrutura de metálica. E aí eu percebi que tinha espaço nas minhas horas vagas, né, para poder montar um escritório para fazer projetos. E assim aconteceu. O meu primeiro escritório foi ali no Le Bon Marché, do Dom Pedro, na sala 104, né? Na sala 114. E eu cumpri o meu expediente no Exército, das 7 da manhã até 5 da tarde, e ao final do expediente, quando eu não estava de serviço, eu ia para o meu escritório, passei muitas noites lá nessa sala, né? Comi muita pizza lá no Splash, né? E de madrugada voltava para casa para no outro dia, tomava um banho, botava a farda e encarava o expediente no Exército. Final de semana, podia trabalhar e tinha liberdade para fazer outras atividades, e assim que a gente conseguiu prosperar. Aí eu percebi que tinha muita oportunidade. 8 anos depois que eu estava aqui em Manaus, eu tirei uma licença para tratar de interesse particular, fiquei afastado das minhas atividades do Exército, sem receber salários, entreguei a casa que era do Exército, fui morar plenamente na cidade e viver de atividade empresarial. Agora me conta uma coisa, quais foram as suas maiores dificuldades no início do seu empreendimento? Olha, a vida empresarial no Brasil, de uma maneira geral, isso não é privilégio de Manaus, né? Se é que isso é um privilégio, é muito hostil, né? Durante décadas a gente percebeu que houve uma tendência de quem chega a ocupar cargo público de dizer que vai gerar emprego, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não vai. Quem gera emprego é empresário, quem gera emprego é investidor. O gestor público, quer esteja na esfera municipal, estadual ou federal, ele tem que trabalhar para melhorar o ambiente de negócio, para desburocratizar. Leandro, nós temos que nos tornar inimigos número 1 da burocracia, porque a burocracia alimenta a corrupção. É a famosa frase de vender dificuldade para colher facilidades. Isso não cabe mais nos dias de hoje. Hoje você tem o acesso à vida digital através do seu smartphone. Então a prefeitura deveria ter, por exemplo, uma plataforma digital com as secretarias colocadas ali dentro. Você quer tratar um problema de saúde, você entra ali na Secretaria de Saúde do município, quer tratar de educação, você quer saber como você vai sair daqui, da Rua Salvador, e vai lá para o T6, lá na saída da cidade, ele vai te indicar quais são as linhas de ônibus, quais são os terminais que você vai pegar, em quanto tempo vai passar o primeiro ônibus, em quanto tempo você vai chegar lá. Olha que coisa interessante, isso vai poupar o principal insumo que nós temos hoje, que é o tempo. O tempo é muito precioso. Quando você leva 2 horas para sair de casa e chegar no seu trabalho, depois de trabalhar 8 a 10 horas, leva mais 2 horas para voltar para o seu trabalho, isso tira a sua qualidade de vida. E o que a gente deseja? É que os serviços públicos estejam ao alcance de um toque do seu dedo na tela do seu smartphone. 2 horas da manhã, se você quiser saber se pode marcar uma consulta no seu posto de saúde em alguma unidade de atendimento básico, você vai fazer isso sem sair de casa, sem sair da cama. Quiser matricular seu filho, quiser resolver qualquer problema inerente ao serviço público, isso é possível, isso não é nenhum sonho inalcançável. Pelo contrário, já existe em vários outros países, já existe inclusive em cidades brasileiras. Então nós temos que trabalhar a cabeça do servidor público para olhar para os projetos da iniciativa privada e dizer assim, o que eu tenho que fazer para aprová-lo? Porque afinal de contas, quem vai pagar a conta do servidor público são empreendimentos privados que compram e demandam serviços na iniciativa privada, no comércio, na indústria, que paga seus impostos e que alimenta a máquina pública. Ou seja,
É por isso que os serviços públicos têm que ir de encontro à velocidade da vida moderna e eles devem ser resolvidos de forma digital. Esse é o caminho para a gente desaparelhar o Estado, diminuir o tamanho desse Estado perdulário, ineficiente, que coloca a gente para dentro sem saber como e sem ter necessidade e depois consome toda a tributação que é efetivada, que é pesada, o empresário sabe que a arrecadação é muito alta e não tem sobra para investimento. Se não tem sobra para investimento, é uma fartura. Né? Parece um contrassenso, mas vai fartar a escola, vai fartar posto de saúde, vai fartar ônibus de qualidade, vai fartar esgoto, vai faltar infraestrutura. E é contra essas coisas que nós temos usado o nosso tempo, que é um dos principais insumos, para pensar e encontrar soluções para os graves problemas que a cidade tem. Sim, isso aí eu acho que talvez até responda a minha próxima pergunta aqui, que é qual, na sua opinião, o cenário político e econômico mais favorável para o crescimento das empresas aqui de Manaus, no caso? Olha, imagina que você tem um empreendimento, que você quer construir uma sede para a sua empresa e que você contrata um arquiteto, contrata um engenheiro, contrata um serviço técnico e que ele vai, é uma verdadeira penúria você aprovar isso, né? E o Implurb atualmente tem feito um bom trabalho, mas ainda está na era analógica. Ainda você tem que imprimir todos os projetos, preparar uma pasta, botar de braço, assim, do seu braço, uma pasta com várias cópias em papel, né? Com vários formatos, chega numa recepção, entrega isso lá, recebe um carimbo com o protocolo, aquilo leva alguns dias para ser analisado, depois lhe devolve com pendências, né, para você. Aí esse ir e vir que demora 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Isso acontece com várias secretarias. Agora vamos falar de coisas boas. Imagina que você está na sua empresa e que você quer fazer um novo empreendimento para expandir a sua empresa e isso vai demandar vários serviços, vai contratar pessoas para construir, para lhe prestar serviço. Depois de pronto o prédio, você vai empregar mais 50, 10, 20 mil pessoas e que você coloca isso, busca a aprovação do seu projeto via digital. Você entra num portal, no Implurb, por exemplo, declara lá todos os documentos previstos conforme a legislação e instantaneamente, no mesmo dia que você postar os documentos exigidos, você vai receber o projeto aprovado, sem ser fiscalizado, e com alvará de construção. E você então vai empreender, você atestou lá que todo aquele empreendimento que você protocolou lá cumpre os parâmetros urbanísticos. Agora, na hora de uma fiscalização, na hora do habite, se descobrir que você deveria ter colocado um recuo de 10 metros e colocou de 9, você vai demolir o que está lá. E vai ser punido exemplarmente. Se isso for implantado, a sociedade vai avançar muito. Ela vai colocar a responsabilidade em quem? No CPF do investidor, da pessoa, no CNPJ do investidor, né? Se é empresa, CNPJ, se é pessoa física, no CPF. Isso vai diminuir o tamanho do Estado, porque muita gente que tem um pensamento analógico fala assim, olha, eu preciso fazer concurso público para colocar mais gente aqui para poder atender a demanda da iniciativa privada. Isso é um absurdo. O que nós precisamos é tirar pessoas da máquina pública e não enfiar pessoas lá. Quem é funcionário público merece ser muito bem tratado, tem um direito adquirido, não se discute isso, ele tem estabilidade. Agora, daqui para frente, quem tiver que entrar na gestão pública não pode ter estabilidade, porque senão ele tem que entregar aquilo que precisa. Imagine que o Estado perca a capacidade de arrecadação, como aconteceu agora na pandemia, e não poder demitir. Isso é terrível, isso onera muito a situação da gestão pública, porque na iniciativa privada, esse aumento de estrutura ou diminuição é próprio do mercado. E no serviço público também deveria ser assim, né? Agora, tem solução, e a solução passa pela tecnologia, por inovação, por usar as ferramentas do mundo digital. Por que você, depois de anos de carreira militar, depois de virar empresário, agora você está entrando na carreira política? Olha, essa pergunta, Leandro, ela é muito interessante e ela vem expressar aquilo que a gente pensa. O homem não pode ser movido por interesses. O homem deve ser movido por uma causa, né? Ela pode até ser empresarial, não é? Mas qual é a causa que nos move? Nós somos pessoas que amam a cidade de Manaus, né? E quem ama, cuida. E a melhor maneira que a gente tem de cuidar da cidade
e também nós nos tornamos amantes da cidade, mas nos tornamos também inconformados com o que aí está. É preciso pegar as práticas consagradas da iniciativa privada e colocar na gestão pública. Nós, empresários, pensamos 1000 vezes antes de colocar um posto de trabalho. Não é, Leandro? Por quê? Porque a gente sabe o que aquele posto de trabalho vai nos custar. Nós temos encargos trabalhistas, previdenciários, salariais, 13º, férias. Isso é uma responsabilidade do empregador. Né? E qual é a responsabilidade da pessoa que foi contratada? Entregar um bom serviço. Na iniciativa privada, se ele não cumprir aquilo que a empresa espera, ele acaba sendo demitido, ele não vai ser promovido. Né? Então nós temos que pegar o padrão salarial da iniciativa privada é muito menor do que o padrão salarial da gestão pública. Isso também é outra diferença. Ah, mas a gestão pública não tem FGTS. Que se faça algo equivalente a isso, né? Olha o que ocorreu agora com a reforma da Previdência. Tantos governos tentaram, mas o atual governo fez a reforma da Previdência. Isso é um motivo assim, de muito orgulho, trouxe equilíbrio, mostrou para o mundo e para o país que o Brasil é solvente, porque tinha um gasto absurdo, ano após ano, de bilhões de reais, onerando a máquina e em função de que 80% da arrecadação da Previdência era canalizado para quem contribui com 20%. Estava ocorrendo uma desigualdade, um desequilíbrio, e agora com a reforma, isso foi colocado no rumo adequado. Nós poderíamos ter feito uma reforma que ia proporcionar, ao longo dos próximos 10 anos, 1,2 trilhões de reais, mas de qualquer forma fez uma reforma oportuna de cerca de 880 bilhões de reais, e quem sabe agora nos próximos 10 anos, ou em algum médio espaço de tempo, a Previdência volte a ser reformulada, levando justiça para as pessoas que recolhem, trazendo a segurança importante para aqueles que trabalharam durante o período, para que ele possa, na sua velhice, usufruir dela. Então você acha que o governo Bolsonaro está fazendo um bom governo? Eu não tenho dúvida disso. Acho que a gente não pode confundir o fato de... Olha o conteúdo do governo. O governo conseguiu fazer as reformas da Previdência, o governo tem escalado um time por meritocracia, o governo tem controlado os gastos públicos, que ele sabe que isso passa por responsabilidade fiscal, o próprio presidente e seus ministros dão exemplo, não tem casos de corrupção, são pessoas que vivem para servir o país. Agora, um ou outro detalhe, o tempero pessoal de cada um é próprio, mas o governo é firme no conteúdo e na forma, cada um tem a sua. E o que você acha das propostas aí do Paulo Guedes, tanto da reforma tributária quanto da reforma administrativa? Bom, particularmente eu tenho uma visão de que a reforma tributária não vai funcionar como deveria. Eu sou um crítico dessa reforma tributária, porque acho que a reforma tributária deveria ser acompanhada por uma reforma administrativa. O que o empresariado quer não é simplesmente unificar as alíquotas PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, numa alíquota única, ou no UBS da vida, ou no IBS da vida, no Imposto sobre Bens e Serviços. Mas o que nós empresários queremos, e o cidadão brasileiro também quer, é a redução da carga tributária. O Brasil tem um erro de conceito. Nós tributamos o consumo, quando nós deveríamos tributar não a renda, nós deveríamos tributar o lucro. Você teve lucro, vai distribuir para o acionista? É justo que o Estado receba lá 30% que seja disso, mas não tem que tributar só a renda, e muito menos não deveria tributar o consumo, porque quando isso acontece, impede que um país de 210 milhões de habitantes, como é o caso do Brasil, faça do seu mercado interno uma grande alavanca para a economia. Como é que nós vamos fazer uma alavanca? Você vê, o governo de esquerda que esteve no poder aí por 15 anos vivia dizendo, não, o mercado interno vai gerar a economia, o crescimento da economia. Não é bem assim, porque o consumo é muito tributado e impede que a gente consuma mais, porque se o imposto é pequeno nos bens de consumo, isso vai proporcionar um comércio mais pujante, uma indústria mais vigorosa, e isso é que faz o país crescer, dentre outras, várias outras questões. Na sua opinião, quais são as áreas em Manaus que estão mais carentes, que precisam de mais atenção, uma atenção mais urgente, para atacar de primeiro momento? Olha, em razão do modelo econômico de Manaus estar comprometido e também em razão da disruptura tecnológica, que nada mais é do que
a indústria 4.0 chegando aí, cada vez mais uma linha que tinha 1.000 pessoas trabalhando, agora você substitui por 10 robôs. Então é natural que o modelo Zona Franca venha perdendo postos de trabalho, não só pelas questões próprias do modelo, mas principalmente por conta da disruptura tecnológica e da inovação em tecnologia. Agora, Manaus não pode ficar dependendo só do modelo Zona Franca. Nós temos que buscar outras alternativas econômicas para complementar o modelo Zona Franca. Tem que mantê-lo a curto e médio espaço de tempo. Nada vai ser capaz de gerar tanto emprego e renda quanto o polo Zona Franca, mas, em paralelo, nós precisamos ter uma piscicultura que gere muito emprego. Nós precisamos tornar Manaus um destino turístico internacional. O turismo é importantíssimo, a mineração é importante, o polo digital de Manaus vem ocupando já a 5ª posição, já está faturando aí alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais, vai gerar muito emprego de bom padrão salarial, ou seja, geração de emprego é fundamental. É preciso também entender a questão da mobilidade urbana. Na década de 60, Manaus tinha 175 mil habitantes e anos depois, em 2020, nós temos hoje 2.200.000, né? A expansão de Manaus chegou a ter 4,3% de crescimento por ano, enquanto a média populacional brasileira chegou a ter 0,8%. Ou seja, nós estamos 4 vezes à frente do crescimento populacional do Brasil e o que ocorreu em Manaus foi que a cidade cresceu com invasões, deixou um enorme déficit, um enorme passivo de infraestrutura. Então é preciso iniciar o quanto antes esse processo de urbanidade de Manaus, despertando nas pessoas o sentimento que a cidade nos pertence, gerando emprego, induzindo o crescimento da cidade para áreas onde primeiro chega a infraestrutura e depois a população ocupa, não permitir invasões, instalar aqui o programa habitacional de baixa renda para você pegar as populações com renda abaixo de R$ 1.800 e colocar uma moradia digna. É preciso fazer com que a cidade seja servida por água e esgoto. Hoje menos de 12% da cidade tem esgoto tratado, isso é um absurdo, isso onera a máquina da saúde, precisa colocar a saúde para funcionar, precisa fazer educação de qualidade, ou seja, tem muita coisa para fazer, mas se serve de consolo, tem solução e ela passa por pessoas que tenham liderança, que tenham competência, que tenham experiência e, acima de tudo, Leandro, tenham boa fé, tenham compromisso em servir sem pensar em ser servido. Isso é que vai fazer com que Manaus, nos próximos anos, seja inserida entre as melhores cidades para se viver e trabalhar. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os seus eleitores que estão assistindo. Olha, eu estou aqui na posição de pré-candidato, né? Eu vou me tornar candidato depois do dia 12 de setembro, que vai ser a convenção do nosso partido. É um partido que não usa fundo eleitoral, que não aceita fundo partidário, né? O mês passado, o Partido Novo devolveu 36 milhões de reais. Quer ser candidato? Vá bancar sua campanha com seu recurso próprio ou com doações voluntárias dentro do rito eleitoral. Assim que nós pensamos, nós somos contra regalias. Sou empresário, gero mais de 1.000 empregos, eu nunca tive motorista, eu nunca tive secretária particular. Agora você vê um parlamentar acabando de ser eleito, quer seja no legislativo municipal, estado, ou união, ou estadual, é um absurdo o que acontece, excesso de assessores, mais de 40 assessores para o gabinete, carro oficial, motorista, é um verdadeiro desmando, é uma farra com dinheiro público. É contra essas coisas que nós entendemos que precisa mudar, especialmente na gestão municipal. Tem muito cargo de confiança, é preciso reduzir isso, tem 25 secretarias, é preciso fazer uma reforma administrativa para que a arrecadação de Manaus, que vem crescendo ao longo dos últimos anos, possa ser canalizado para fazer investimento na área da saúde, na área da educação, do transporte coletivo, da mobilidade urbana, na geração de emprego, de tal forma que a gente possa empreender. Não dá para a gente ter as nossas famílias, Leandro, esperando abrir concurso público, para enfiar nossos filhos para prestar concurso público. Nós temos que mudar a mente dos nossos filhos para levá-los a empreender, para terem seus próprios negócios. É isso que vai fazer uma economia vigorosa, capaz de inserir Manaus, não entre as 10 maiores economias, o Brasil entre as 10 maiores economias, o país com a nossa dimensão continental e com a nossa população tem que estar entre as 10 maiores economias do mundo. Mas nós queremos ver o Brasil entre as 3 maiores economias do mundo. Nossa corrida não é contra os nossos irmãos aqui da América do Sul. Nossa corrida é contra os alemães, é contra os chineses, é contra os americanos. E é por isso que nós temos que subir o nível educacional para que os nossos estudantes hoje
possam ocupar os postos de trabalho em cima de profissões que ainda não foram criadas, mas que vai exigir deles uma capacidade profissional bastante grande e melhorar, isso é que vai melhorar, trazer prosperidade, trazer qualidade de vida. E nós queremos contribuir com esse processo. Romero, eu agradeço pela entrevista, foi muito bom, muito esclarecedor, tá? E eu desejo muito boa sorte a você. Eu que agradeço, Leandro. Quero dizer que nós somos liberais, sim, nas questões econômicas, mas conservador nos nossos costumes. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na pátria, nós somos soldados, nossa bandeira é verde e amarela, nós acreditamos na família e nós acreditamos, acima de tudo, na meritocracia e de que isso faz a diferença, tendo boa fé. Ok, obrigado. Eu que agradeço.